Ok, bienvenido. Soy Manfred Cepeda, facilitador de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades. Bem-vindos, eu sou Manfred Zepeda, facilitador de Access Consciousness e de Falando com as Entidades. Y en esta llamada vamos a hablar acerca de la clase del fundamento que estaré facilitando en Brasil, Río de Janeiro. E nessa chamada nós vamos falar sobre a classe de fundamento que eu estarei facilitando no Brasil, no Rio de Janeiro. Pero además voy a facilitar otras clases de Hablando con las Entidades y clases especializadas usando herramientas de Access y de Hablando con Entidades. Mas, além de fundamento, eu vou estar facilitando a classe de Falando com as Entidades e várias classes especializadas de Falando com as Entidades, nas quais nós utilizamos as ferramentas de Access Consciousness. En esta llamada también me gustaría que tuviéramos más interacción, todos ustedes conmigo, y me hagan preguntas acerca de la clase, de todas las clases. E nessa chamada eu gostaria que nós tivéssemos mais interação, todos vocês comigo. Então, me façam perguntas sobre a classe, todas as classes de fundamento e as outras também. He hecho ya algunos videos acerca del fundamento que están en español, pero voy a hacer una breve introducción de qué es el fundamento aquí, cuál es esta clase. E eu já fiz alguns vídeos sobre a classe de fundamento, então em espanhol. Então eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é o fundamento, o que é essa classe. Y a partir de ahí me gustaría saber sus preguntas, todo lo que tengan curiosidad acerca de esta clase, qué hay más adelante de esta clase, qué pueden obtener de esta clase y bueno, vamos a hacer preguntas. E depois disso eu gostaria que vocês me fizessem perguntas, qualquer dúvida e pergunta, curiosidade que vocês tenham acerca dessa classe, o que existe além dessa classe, o que você pode obter fazendo essa classe. Bom, por favor, façam perguntas. Access Consciousness son varias herramientas y la primera que aprendemos en Access se llama barras de Access. Access Consciousness é um conjunto de ferramentas e a primeira que nós aprendemos em Access são as barras. Mucha gente, bueno, he escuchado mucha gente pensar y me dicen que barras es tal vez lo único que Access hace, pero en realidad hay muchas más herramientas además de barras. E eu escutei muitas pessoas que me disseram que eles pensavam que barras é só o que Access faz, mas existem muitas mais ferramentas além das barras. Access nos asiste con todas las herramientas a crear nuestra vida, a crear nuestra realidad y a ser más presentes con nuestro cuerpo y con lo que estamos creando. E Access nos ensina, através de ferramentas, como usar as ferramentas para criar a nossa vida a partir de uma nova realidade, e dia após dia. Son herramientas muy prácticas, no es algo que tengamos que aprender o que sea una metodología muy complicada, es algo muy, muy práctico y es lo que hace reconocer a Access Consciousness. São ferramentas muito práticas, não é algo que você tenha que aprender, que requer muito trabalho, nada. E essa é uma grande diferença que nós temos que reconhecer em Access Consciousness. São ferramentas práticas para a gente usar. Y bueno, barra siendo la primera clase es en donde se aprende una terapia que se aplica en el cuerpo, donde tocamos diferentes puntos en la cabeza para liberar la polaridad, la limitación que nos detiene a crear más y a cambiar lo que queremos cambiar. Então, barras é um processo corporal que nós aprendemos em Access, onde nós tocamos pontos na cabeça e, através disso, nós liberamos toda e qualquer limitação, julgamento que nos impedem de criar a realidade que nós realmente desejamos criar. Además, en esa clase de barras de Access que dura un día, se ofrecen algunas pruebas de lo que es la clase del fundamento. Por ejemplo, la pregunta y el enunciado liberador de Access. Além disso, nessa classe de barras que dura um dia, nós oferecemos algumas ferramentas do que é o fundamento, como, por exemplo, a pergunta e o enunciado aclarador de Access Consciousness. Honestamente, yo cuando tomé mi primer clase de barras, la verdad es que no usaba preguntas, no usaba el enunciado liberador, se me hacía algo tan fácil que no creía que funcionara.
Honestamente, quando eu fiz a minha primeira classe de barras, eu não usava perguntas, eu não sabia nem o que era enunciado aclarador, nem nada. Eu achava assim que era alguma coisa tão fácil que não ia funcionar. Así que solamente me dediqué a correr barras, practicar con mis amigos, a practicar conmigo, y eso empezó a crear un espacio diferente en mi vida. Assim que então eu comecei somente a praticar as barras, praticar com meus amigos, a praticar com a minha família, e isso começou a criar um espaço diferente na minha vida. Comencé a llevar un tipo diario con una de mis amigas con la que practicaba y al correrle las barras yo le iba preguntando qué es lo que percibía, qué sentía, si había un cambio. Todo eso lo iba apuntando y me asistió a crear más espacio para ella y para mí. E então eu comecei a fazer uma troca diária com uma amiga minha e eu ia perguntando a ela o que ela ia sentindo, o que ela ia percebendo e a gente ia observando o que ia mudando na vida dela. E isso começou a criar mais espaço, tanto para ela como para mim. Ella estaba embarazada en ese momento y trabajamos muchos puntos de vista acerca de los embarazos, lo que sabemos que es un embarazo, lo que se ha pasado como qué es un embarazo, que hemos aprendido que tiene que ser doloroso, que tiene que ser tortuoso, etcétera. E ela estava grávida nesse momento, então nós trabalhamos muitos pontos de vista em relação a isso, o que é uma gravidez, o que é estar grávida e todos os pontos de vista envolvendo isso. Y cuando nació su bebé fue tan fácil su proceso, fue tan rápido que de verdad que al otro día ella estaba completamente normal, como si no hubiera pasado nada. Estaba ella muy sorprendida con el resultado. E de fato, quando nasceu o bebê dela, foi maravilhoso, foi super rápido, super tranquilo. E no dia seguinte ela já estava ótima. E todo mundo se surpreendeu, ela também com o resultado que ela teve. Y al ver todos esos resultados, además de leer el libro de Siendo tú cambiando al mundo de Dr. Dane Here, E além de ver todos esses resultados e de ler o livro Sendo Você Mudando o Mundo do Dr. Dan Here, me llevó a tener más curiosidad acerca de la clase del fundamento, ya que en el libro del Dr. Dane habla mucho sobre los procesos y las creencias con las que vamos creciendo y con las que vamos creando nuestra realidad. e ao ler esse livro do Dr. Dan, eu fiquei mais curioso sobre essa classe do fundamento, até porque no livro se fala muito sobre esses processos e sobre tudo que vai se passando com que nós criamos a nossa realidade. Así que si no lo han leído ese libro, se los recomiendo. Pueden encontrarlo en Amazon por $10, algo así, y es muy fácil de leer. Está traducido a portugués, ¿cierto? Sí. Sim. Okay. Então, se vocês não tiverem lido esse livro, eu recomendo que vocês leiam esse livro, Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Here, e tá no Amazon, sim, por mais ou menos $10, sim, acredito que sim, e já está traduzido em português também. Ok, alguien lo comentó que está en $19 en español. Ok, más o menos está en ese costo. Véanlo, explórenlo y ese libro a mí me abrió las puertas a más posibilidades. Então, vejam o livro, explorem esse livro e aproveitem muito esse livro, porque esse livro, ele me abriu muitas portas para novas possibilidades. Pero todavía tenía muchas dudas acerca de si tomar la clase o no, debido a que ya había tomado tantas clases en el pasado que no quería seguir tomando más clases. Mas eu, todavia, tinha ainda assim dúvidas, porque eu já havia feito tantas classes no passado que eu já não sabia se eu queria seguir fazendo tantas classes. Ya no sabía si iba a aprender algo nuevo, ya no sabía si realmente iba a contribuir a mi vida, si realmente iba a haber un cambio, el cambio que estaba buscando, y pues le hablé a mi facilitadora. Então eu já não sabia que contribuição isso ia ser para a minha vida, se ia de fato trazer alguma mudança, o que seria isso. Então eu falei com a minha facilitadora de barras. Y mi facilitadora del fundamento, antes de que tomara la clase, me dijo, pues mira, antes la clase del fundamento se dividía en dos partes, 2 días que era la clase del fundamento
y luego la segunda parte que era nivel 1. Entonces, ahora es solamente una sola clase de 4 días, pero antes eran 2 clases diferentes. Então, a minha facilitadora de fundamentos, ela me explicou que o fundamento, antigamente era uma classe, né, que se dividia em nível 1 e nível 2, agora que eram em 2 dias cada, separados, mas agora ficou numa classe de um dia, de uma classe só de 4 dias. Sí, se llamaba Fundamentos, la primera parte, y la segunda, nivel 1. Então, se chamava Fundamento, a primeira parte, e nível 1, a segunda parte. Me dijo, pues si quieres, puedes venir a la primera parte, pagas la mitad del curso y ves si te gusta. Y si no, pues ya la segunda parte no la tomas. Ela falou, então, bom, se você desejar, você pode vir para a primeira classe, que é a primeira parte, você paga só a metade, e se você gostar, você volta para a segunda, se não, se você não gostar, não tem problema. Y yo todavía tenía dudas. También, sobre todo, en ese momento tenía puntos de vista acerca del costo, de lo que iba a invertir en esa clase, porque era de las clases más caras, que yo creía que eran muy caras en ese momento para mí. E eu tinha, assim, muitos pontos de vista, porque não só somente pela classe, mas naqueles momentos eu tinha pontos de vista acerca do valor que eu pagaria pela classe, porque naquele momento era uma das classes mais caras que eu estava criando para mim. Y realmente exploré la energía, hice preguntas de alguna manera para mí y había algo, sabía que había algo nuevo para mí, simplemente lo sabía, solamente que me estaba cubriendo con dudas y con temores y con otras situaciones. E eu fiz perguntas e eu percebi que havia algo lá para mim, mas que simplesmente eu estava me cobrindo com dúvidas e com temores, e isso eu superei. Al final estuve en la disposición de hacer el pago de la primer clase únicamente y fui por los primeros 2 días. Ao final das contas, eu estive na disposição de fazer o pagamento da primeira classe somente e eu fui para os primeiros 2 dias. Y desde el inicio, conocer la introducción, al leer la introducción y al empezar a escuchar a mi facilitadora acerca de los temas, acerca de las preguntas y de todas las cosas que vimos en esta clase, fue como una explosión para mí desde el centro de mi ser hacia el infinito. Fue súper contributivo. Então, desde o início, ouvir a explicação da facilitadora, ouvir os processos, ouvir tudo que ela foi falando durante a classe, foi assim como uma explosão interna para mim e foram maravilhosos os processos. Fue tal vez uno de los pocos espacios en donde me sentí tan libre de ser quien soy y de bajar mis barreras y saber que las personas que estaban ahí conmigo en clase también estaban haciéndolo y nos estábamos recibiendo. Foi dos poucos momentos até então que eu estive numa classe que eu pude ser eu mesma, eu era livre para ser eu mesmo e que eu estava, não seria julgada, e que as pessoas que estavam lá comigo em classe também estavam fazendo o mesmo, estavam baixando as barreiras, estavam se colocando em vulnerabilidade, porque estavam todos recebendo. Y honestamente, cada clase de fundamentos que he hecho, inclusive que yo he facilitado, ha creado un cambio muy grande en mi vida. E todas as classes de fundamento que eu fiz e que eu facilitei, todas elas criaram uma mudança muito grande na minha vida também. La última clase que facilité yo en la Ciudad de México fue la que me dio esa conciencia acerca de finalmente ya elegir lo que es mejor para mí, lo que es más grandioso para mí, que es facilitar estas clases y dejar finalmente mi trabajo como ingeniero. Então, foi a última que eu facilitei na Cidade do México, que me deu a consciência de que finalmente eu podia escolher algo que era melhor e mais contribuição para mim, algo mais grandioso, que era escolher facilitar todas essas classes e deixar o meu trabalho enquanto engenheiro.
Y antes no me permitía hacerlo porque tenía puntos de vista y juicios acerca de lo que podía perder si dejaba mi trabajo. Una de esas cosas es mi residencia en Estados Unidos. La empresa estaba tramitando mi residencia y es algo que no quería perder. E um dos pontos de vista que eu tinha era o que eu ia perder se eu deixasse o meu trabalho. Então, uma das questões era a minha residência nos Estados Unidos, porque a empresa onde eu trabalhava estava tramitando a minha residência nos Estados Unidos, e era algo que eu não gostaria de perder. Pero me estaba sintiendo esclavizado por eso. Tenía que regresar a mi trabajo, tenía que cumplir en mi trabajo, después de ir a mis clases, a disfrutar la vida y compartir con todas las personas, regresaba al trabajo y sentía que estaba en una jaula. Mas eu estava me sentindo escravizado por isso, porque depois de facilitar as minhas classes, desfrutar da vida, eu tinha que voltar para o meu trabalho. Era como voltar para a escola, então era muito difícil. Y finalmente estuve en la permisión de soltar eso y hacer algo que me genera mucho más felicidad. Y ahora estoy tan agradecido y todos los días despierto muy contento por mi elección. E finalmente eu estou em permissão e livre disso, então todos os dias eu me levanto muito feliz por minha escolha. Y el dinero no deja de llegar, o sea, realmente uno de los otros temores que había detrás era el flujo continuo de dinero, el flujo mensual de dinero. E o dinheiro não deixa de chegar, porque uma das outras dúvidas, medos que eu tinha por detrás disso tudo, era o medo do dinheiro deixar de chegar. Era a questão do fluxo mensal de dinheiro, e o dinheiro continua chegando. Y para esto también hay otras herramientas para tener esa seguridad, por así decirlo, en cuanto a las finanzas y finalmente poder crear algo diferente. E para isso também existem outras ferramentas para ter essa segurança, por assim dizer, nas finanças e para poder criar algo diferente. Y eso es lo que ofrece la clase del fundamento, te da herramientas que te asisten a tener un mejor flujo de dinero. E isso que oferece também a classe de fundamentos, ela te dá ferramentas que te oferece a possibilidade de criar o maior fluxo de dinheiro. Te ofrece la posibilidad de hacer cambios en tu vida donde sea más contributivo y más generativo para ti. Y no quiere decir que tengas que cambiar de trabajo, que tengas que dejar a tu familia, que tengas que hacer cambios de ese tipo. E te oferece ferramentas que você possa mudar a sua realidade para criar algo que seja mais contributivo para você, mas isso não quer dizer que você tenha que deixar o seu trabalho ou sair da sua família ou mudar qualquer coisa que de repente você sinta que não é. Es aplicar las herramientas en todas esas áreas para que mejore, para que crezca, para que todos nos nutramos de ellas. É aplicar essas ferramentas em todas essas áreas, família, trabalho, relacionamento, dinheiro, para que tudo isso melhore e tudo isso cresça. Y para mí la clase de fundamento me hizo ver, al menos la última clase que hice, qué es lo que me está deteniendo a mí a elegir más grande de mí, más grandioso para mí. E para mim, a última classe de fundamentos me fez perceber o que é isso que está me detendo, que está me impedindo de perceber e de escolher mais, escolher o que é algo mais grandioso para mim. No tiene que ser una persona lo que los está deteniendo o lo que creen que los está deteniendo. Y háganse esta pregunta ustedes. ¿Qué es lo que me está deteniendo en este momento a elegir más grandioso para mí? E não tem que ser uma pessoa que está detendo você, que está te impedindo. Então, façam vocês essa pergunta. O que é isso que está me detendo de criar algo mais grandioso para mim? En mi caso era la residencia, la green card. Es algo que me estaba esclavizando y me estaba deteniendo a elegir algo más grandioso. Uau. E no meu caso, era a residência nos Estados Unidos, era o green card. Era isso que estava me detendo de criar algo mais grandioso. Wow. Entonces, no necesariamente hay una persona que te esté deteniendo o que crees que te está deteniendo. Puede ser una situación, puede ser una parte de tu trabajo, puede ser algo simplemente que estás pensando.
Então, não necessariamente é uma pessoa que está te detendo, pode ser uma situação, pode ser algo em seu trabalho, pode ser alguma coisa que você fica pensando continuamente. Todos los sentimientos, pensamientos, emociones, personas y situaciones que ustedes crean que los están deteniendo a crear más de ustedes, Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, situações e pessoas que vocês pensam, acreditam, que estão detendo vocês de criar algo mais grandioso para vocês, ¿estarían dispuestos a descrear y destruir esa creencia, por favor? estariam dispostos a descriar e destruir essa crença, por favor? Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Wow. Vaya que algunos sí. Gracias por esa permisión. Gratidão por essa permissão. Y en realidad, y lo digo que es una creencia, es algo que creemos que nos detiene porque nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. E eu digo que é uma crença, que é algo que nós acreditamos, que alguém possa nos deter, porque nós somos os arquitetos de nossa vida. Y si le echamos la culpa a la persona, a la situación, a la green card, entonces estamos haciendo a los demás los creadores de nuestras vidas. Então, se nós pegamos e jogamos a culpa em outras pessoas, numa situação, no green card, então nós estamos nos colocando numa posição de vítima. Nos estamos victimizando y le estamos dando poder a todos esos elementos para crear nuestras vidas. Nós estamos nos vitimizando e estamos dando poder a todos esses elementos para criar a nossa vida. Wow. Entonces es cuando nos volvemos esclavos de esta realidad. Então é quando nós nos tornamos escravos dessa realidade. Todo lo que amen acerca de ser esclavos de la realidad, porque es más fácil. Tudo que nós amamos sobre sermos escravos da realidade, porque é mais fácil. ¿Descrearían y destruirían esto, por favor? Descriariam e destruiriam isso, por favor, sim. Acertado, equivocado, bueno, malo, porque por todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y en todos los lugares en donde no te permitas estar con los dioses creadores y festejar con mucho dinero, porque es malo y es prohibido. E todos os lugares onde você não pode estar com os deuses criadores e festejar com muito dinheiro, porque é demais e é proibido e é ruim. ¿Descrearían y destruirían todo eso, por favor? Descriariam e destruiriam tudo isso, por favor? Sim. Acertado, equivocado, bueno, malo, porque por todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y las herramientas que hay en el fundamento te asisten a empoderarte más, a reconocer ese poder que tú tienes y a empezar a dejar poco a poco el poder que le has dado a todo lo demás. E as ferramentas que tem no fundamento, elas são assim, elas começam a te empoderar e começam a resgatar pouco a pouco todo o poder que nós demos a todos os demais. Y se abarcan muchas áreas en ese manual. Es un manual con mucho contenido acerca de sus cuerpos, acerca de sexualidad, acerca de dinero, acerca de familia. E esse manual, ele abrange muitas possibilidades, muitas áreas da nossa vida. Não só a parte financeira, mas também acerca de sexualidade, acerca de trabalho, acerca de relacionamentos, acerca de todas as áreas da nossa vida. Y nos muestra cómo usar estas herramientas prácticamente para que nuestra vida sea más fácil. De eso se trata, tener una vida más fácil y más consciente. E nos mostra como usar essas ferramentas para criar uma vida que a nossa vida seja mais fácil, para de fato mudar a nossa vida. La conciencia incluye todo y juzga nada. A consciência inclui tudo e não julga nada. Todos los conceptos, definiciones, juicios, puntos de vista que tengan acerca de qué es ser consciente, todos os conceitos, pontos de vista e julgamentos que nós tenhamos acerca do que é ser consciente y qué no es ser consciente, e o que não é ser consciente,
revocarían, retractarían, reclamarían, descrearían y destruirían todo esto, por favor? Uy. Revogariam, retratariam, reclamariam, renunciariam, destruiriam e descriariam tudo isso, por favor, sim. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poquipo, todos los 9 cortos, chicos y más allá. ¿Cuántas veces hemos aprendido en otras modalidades de qué se trata la conciencia? Que hay que ser buenos, que hay que portarnos bien, que hay que ser correctos, que hay que ser muy espirituales, que no hay que hacer cosas banales o terrenales. Todos os lugares em outras modalidades espirituais, onde nós aprendemos acerca da consciência, que nós temos que ser bons, nós temos que ser corretos, nós temos que fazer tudo certo, que nós não podemos fazer nada que seja terreno, que nós não podemos fazer coisas banais. ¿Revocarían, retractarían, reclamarían, descrearían y destruirían todo esto, por favor? Revogariam, retratariam, reclamariam, destruiriam e descriariam tudo isso, por favor, sim. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poquipo, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y mucha gente se resiste a la palabra conciencia porque creen que no es divertido. Muita gente resiste à palavra consciência porque acredita que não é divertido. Y cuando hablamos de Access Consciousness, creen que es una secta espiritual donde hay que ir vestidos de blanco, donde hay que hacer cosas buenas desde sus puntos de vista. E quando falamos de Access Consciousness, acreditam que é uma seita espiritual, que tem que ir todo mundo vestido de branco, que tem que ficar muito corretinho e que tem que fazer coisas boas. Cuando en realidad Access Consciousness lo que nos ofrece es ver que tenemos posibilidad y elección. Quando na realidade o que Access Consciousness nos oferece é ver que nós temos possibilidades e escolhas. Y nuestras elecciones no son ni correctas o correctas, simplemente son eso, son elecciones. E nossas escolhas não são nem incorretas, nem corretas. Elas simplesmente são isso, são escolhas. Y así es como lo ve el universo, y así es como lo ve la Tierra. Si nosotros elegimos, no sé, cambiar de trabajo un día y renunciar e irnos a otro trabajo al otro día, la gente lo podría ver mal. E é isso que é assim que nos vê o universo. Se nós escolhermos, por exemplo, mudar o nosso trabalho num dia e ir para outro trabalho, no outro dia, as pessoas que nos observam vão nos julgar como alguma coisa que seja ruim. Sin embargo, a la Tierra no le importaría eso, al universo no le importaría eso. Ellos no ponen etiquetas a lo que nosotros elegimos. Porém, para a Terra isso não importaria, para o universo isso não importaria. Eles não põem etiquetas sobre o que nós faríamos. Somos nosotros los que nos etiquetamos y empezamos a crear estos juicios. Somos nós quem nos etiquetamos e nós começamos a colocar em nós mesmos esses julgamentos. En todos los lugares en donde han hecho reales que en todos los lugares en donde han hecho los juicios reales, descrearían y destruirían esto, por favor. Em todos os lugares onde nós fizemos os julgamentos reais, nós destruiríamos e descriaríamos isso, por favor, sim. Acertado, equivocado, bueno, malo, Poquipo, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Ok, pues eso es en general la clase del fundamento, son muchas herramientas y la verdad es que nos divertimos muchísimo. Ok, então isso é resumidamente a classe de fundamentos e com muitas ferramentas, e a verdade é que é uma classe onde nós nos divertimos muitíssimo. Además de que hay procesos de cuerpo también para asistirle al cuerpo a que sea fácil el cambio. Todos los cambios que vienen en nuestro ser también se impactan en nuestro cuerpo. Além disso, tem também processos corporais para o nosso corpo, para que seja fácil a mudança para o nosso corpo, porque tudo que nós mudamos de forma no nosso ser internamente também muda no nosso corpo. Así que esa es una posibilidad y además hablamos de entidades. Uy, se me pasaba. Hablamos de entidades también en la clase del fundamento.
Então, além disso, é uma possibilidade os processos corporais e também nós falamos de entidades. Então, nós falamos, sim, sobre entidades na classe de fundamentos. Y como saben, es uno de mis temas favoritos y ahí expandimos muchísimo. E como sabem, esse é um dos meus temas favoritos e então nós expandimos muitíssimo. Yes. Así que no se lo pierdan. Y bueno, aparte de la clase del fundamento que daré en Río de Janeiro, va a haber muchas clases de entidades que daré en muchas partes de Brasil. Então, por favor, não deixem de participar dessa classe de fundamento no Rio de Janeiro. E a partir da classe do Rio de Janeiro, haverá muitas classes de entidades que eu facilitarei por todo o Brasil. Estas herramientas de entidades y de Access Consciousness las uso para crear clases especializadas donde nos enfocamos en áreas específicas, por ejemplo, dinero, en sus casas, en creación con entidades, para ir más en detalle y más profundo en esas áreas. Essas classes especializadas, então eu uso as ferramentas de Access para ir mais profundamente nas áreas da nossa vida em que nós gostaríamos de expandir. Então, para criar dinheiro, para criar com entidades, para as nossas casas. Y hay una serie de clases que vamos a hacer también en Río de Janeiro. Durante la clase del fundamento va a haber clases especializadas. Sim, e há uma série de classes que nós vamos fazer. Então, também no Rio de Janeiro, haverá várias classes especializadas de entidades. Una de ellas, antes de que hable de la clase de Hablando con Entidades, me gustaría hablar de las clases especializadas, que es lo que percibo que me está jalando la energía de la gente. Sim, então, antes de começar a falar da classe de Falando com Entidades, eu vou falar das classes especializadas, porque é o que eu sinto que as pessoas estão puxando a minha energia para isso, sim. Hay una clase que es acerca de adiós a la brujería, magia negra y ataques psíquicos. E tem uma classe que vai ser no Rio de Janeiro, que é Adeus à Bruxaria, Magia Negra y Ataques Psíquicos. Y bueno, nosotros estando en unos países donde se cree mucho en la magia negra y se hace mucha magia negra. E, bom, nós estamos em uns países onde se crê muito na magia negra e se pratica muito isso. Es recomendable tener herramientas que nos asistan y no porque les demos poder a esas herramientas o a esas brujerías o lo que estén mandando otras personas, sino para que nosotros seamos conscientes de esas energías fácilmente. Então, nós criamos essa classe existe para que nós, não para que a gente devolva para as pessoas ou para que a gente faça alguma coisa para as pessoas, não, mas para que nós nos tornemos conscientes e deixemos de dar poder a isso. Y al dejarle de dar poder, recibir la energía y el regalo que esa energía puede ser, va a transformar todo tipo de cosas que nos manden. E ao receber isso daí e receber essa energia, vai nos dar todo um poder nosso mesmo de volta e receber coisas maravilhosas que vai mudar muito a nossa vida. Ninguna de las clases especializadas tiene pré-requisitos. Nenhuma das classes especializadas tem pré-requisitos. Entonces está abierta para toda la gente. Hablamos desde el inicio de qué herramientas usamos de Access Consciousness y a partir de ahí vamos más específicos. Então, está aberta para todas as pessoas e falamos desde o início das ferramentas que nós vamos usar em Access Consciousness, então está aberta a todos, não tem pré-requisitos. Además de que tienen algunas clases, por ejemplo, esta de brujería y magia negra tiene manual y pueden ustedes correr los procesos en sus casas. Além de tudo, todas essas classes têm manuais, então, por exemplo, essa de bruxaria, vocês podem usar esses processos nas casas de vocês. Y de verdad que estas clases han creado un espacio diferente, nutritivo y contributivo en todos los lugares que lo hago. E a verdade é que essas classes criaram um espaço diferente, nutritivo e contributivo em todos os lugares onde eu as faço. Hace 2 semanas di la clase de entidades y especializadas en Dubái.
2 semanas atrás eu dei a classe de entidades especializadas, classes especializadas também em Dubai. Y la primera clase que hice fue la de Adiós, Brujería y Magia Negra. Wow. E a primeira classe que eu fiz foi de Adeus, Bruxaria e Magia Negra. Llegué 3 días antes de que comenzaran las clases para que yo me adaptara al horario y todo lo demás. Eu cheguei 3 dias antes para que eu me adaptasse ao horário e a tudo, al clima. Ao clima. Y tenía una intensidad constante en mi cabeza. Todo el tiempo estuvo ahí desde que llegué. E eu tinha uma intensidade constante na minha cabeça todo o tempo, desde que eu cheguei. Al principio me compré que era el jet lag, que era el clima, que era el calor y me estaba deshidratando y empecé a colocar algunas etiquetas en lo que era. A princípio, eu comprei o ponto de vista que era o calor, que era o jet lag e que era isso que estava se passando comigo e eu comecei a me colocar muitas etiquetas com o que eu estava sentindo. Hasta que fuimos un día a uno de los centros comerciales, el más grande en Dubái, y hay mucha mezcla cultural, mucha gente de muchas partes del mundo. E até que nós fomos um dia num centro comercial de Dubai e que é assim muito grande e é uma mescla de muitas culturas do mundo inteiro. Y empecé a notar la energía de las personas un poco intensa, como que fue muy intenso para mí percibirlo, y cuando miré hacia arriba de ellos, vi las energías de sus ancestros, de cada quien, tan diferentes, con tantos puntos de vista tan rígidos que ellos mismos estaban como en una lucha. Era muy intenso. E daí eu comecei a perceber, me expandir, perceber mais, e eu pude ver as energias de todos os ancestrais a partir deles e ver os seus pontos de vista, e eu pude ver como tudo aquilo era muito intenso. Imagínense cuando un musulmán está con con alguien de Israel y luego con alguien de la India, y todos tienen diferentes dioses, tienen diferentes ancestros y cada uno de ellos tiene puntos de vista y juicios muy particulares. Entonces ellos mismos tienen esas fricciones y empieza esa intensidad. Então, imaginem quando um muçulmano está com uma pessoa de Israel e daí uma pessoa da Índia e todos eles têm essas divindades diferentes e daí eles têm pontos de vista diferentes e todos os ancestrais deles também e daí eles ficam nessa fricção e começa essa intensidade. Bajé mis barreras lo más que pude, recibí todas las energías y al otro día que comencé con la clase de Adiós Brujería se abrió ya tanto espacio, no solamente para mí, sino realmente fue un espacio en toda la ciudad con la asistencia de los alumnos que asistieron, el cambio total que hubo en esas contradicciones, en esas energías. Então, eu baixei minhas barreiras, recebi o máximo que eu pude e no dia seguinte, quando iniciou a classe de bruxaria, criou-se um espaço tão grande, não somente para mim, mas para toda a cidade, porque nós estávamos todos lá com a ajuda dos alunos, participantes também, nós criamos muita expansão com essa classe de Adeus Bruxaria. Y asistió mucho que todos mis alumnos eran de diferentes partes, de Pakistán, de la India, de Reino Unido, de Emiratos, de ¿dónde tuve más? De Síria. E assistiu muito porque nessa classe os meus alunos eram do Paquistão, dos Emirados Árabes, da Síria, do Reino Unido, da Índia. Entonces estaba todo mezclado y eso fue tan nutritivo para todos que ay, casi salgo llorando de todo el cambio que hubo. Fue genial. E foi estava todo mundo lá mesclado, junto, misturado, que foi uma mudança tão grande para todo mundo, uma contribuição tão grande que eu quase saí chorando de lá, de tanta emoção, de tanta alegria por tanta mudança para tanta gente. Y a partir de ahí, la intensidad en mi cabeza se fue. E a partir daí, a intensidade na minha cabeça se foi. Entonces, esa clase es una de las que vamos a estar facilitando en Brasil. También limpieza de espacios, de energías, es en donde
expandimos nuestra conciencia en nuestras casas, en nuestro departamento y percibimos qué energías hay ahí que ya no son contribución para liberarlas. Então, essa classe estaremos facilitando também no Brasil, que é a classe de limpeza de espaços, onde nós podemos usá-las em nossas casas, em nossos apartamentos, que é muita contribuição para liberar e criar espaço e uma realidade diferente em nossas casas. Quitar las memorias traumáticas de esos lugares, sobre todo en lugares en donde hubo guerras o donde ha habido violencia, esa energía se mantiene en las moléculas de los departamentos, de las casas, y transformando esa energía abre mucho espacio. Então, se nós liberamos essas entidades e facilitamos tudo isso, porque às vezes estamos em regiões onde teve guerra ou tem entidades de regiões onde passaram por guerras. Então, ao fazermos isso, nós criamos muito mais espaço e uma realidade diferente. Nos asiste con vecinos que son conflictivos o con traumas de personas que vivieron antes en nuestros departamentos, muertes, etc. E nos assistem também com vizinhos que muitas vezes têm muitos pontos de vista ou fazem drogas ou têm situações diferentes. Ou as pessoas que moraram antes mesmo nas nossas casas e nos nossos apartamentos. Entonces, esta clase es para eso, para tener herramientas que nos asistan a tener más espacio, más claridad y luego pedir contribución a nuestra casa como una entidad que sea fácil, que nos nutra y que también sea un flujo de energía con ella. Então, essa classe serve para isso, justamente para criar novas possibilidades e expansão para nós e também para que nós possamos receber contribuição dos locais das nossas casas ou apartamento onde moramos, para que seja fácil, para que seja abundante, que seja expansivo. Luego, otra clase que hacemos es la expansión de realidad financiera con energías y aquí más que lidiar con entidades, lo que hacemos es expandir energéticamente nuestro universo financiero. Sim, e também tem outra classe que nós fazemos especializada relacionada a entidades, que é que nós expandimos muito, e essa classe é a expansão do nosso espaço financeiro com entidades. Además de comenzar a crear con las entidades, cómo requerir de su asistencia, qué es lo que podemos hacer con ellos y crear con ellos para tener nosotros mayor flujo de dinero o ideas que nos generen más dinero. Além de termos mais facilidade com tudo isso, o que nós podemos criar com elas ou como podemos criar com elas e também para nós termos mais ideias de como gerar um fluxo maior de dinheiro. Y para llegar a ese punto hay que primero quitar todas las creencias que tenemos acerca de recibir y del dinero. Então, para chegar nesse ponto, nós temos que destruir todas as crenças que nós temos acerca de receber e de dinheiro. Entonces, esta clase cubre esa parte de quitar resistencias acerca de recibir de dinero y después vemos los elementos de creación, cómo podemos crearlo y expandir nuestro universo financiero. Então, essa classe cobre essa parte de criação, de expansão do nosso espaço de receber e de dinheiro e também daí nós entramos no espaço de como nós podemos expandir a nossa realidade financeira e criar um fluxo maior de dinheiro. Y luego también tenemos una clase especializada que se llama limpieza masiva de entidades. Gente, que eu amo as entidades. É lindo. Que más que una clase es precisamente eso, herramientas para hacer una limpieza cultural de entidades. E também nós vamos ter uma classe que se chama limpeza de espaços, que é a liberação massiva de entidades e que a gente, nada mais, a gente vai fazer uma limpeza cultural de entidades. Entonces, esta clase es una interacción entre las personas que están físicamente o en línea y empezamos a ver cuáles son los puntos de vista y creencias que hay o entidades que hay culturales que venimos arrastrando como de ancestros que nos están limitando en esta realidad.
E nessa classe nós temos uma interação tanto das pessoas que estão em classe como das pessoas que estiverem online e nós começamos a perceber e ter uma interação sobre das entidades que estão presentes ou dos ancestrais y as diferencias culturales que tenemos. Y aquí vemos algunos ejercicios que te van a asistir a tener comunicación o más bien a hacer la limpieza de entidades a alguien más. E também nós vemos como ter a comunicação e, além de tudo, como fazer a limpeza de uma outra pessoa. Así que esa es una muy buena clase. Además, otra clase que tenemos nueva que se llama Contacto. Então, essa é uma classe e temos uma classe nova que se chama Contato. En donde vamos a traer a muchos tipos de entidades para poder comenzar a familiarizarnos con todos estos tipos de seres, que entidades no nada más son espíritus de personas. También hay extraterrestres, también hay elementales de la naturaleza, también hay edificios que son entidades y es empezar a ver esas diferencias y colaborar con todos. Então, nessa classe Contato, nós vamos começar a chamar todas essas entidades que não existem somente entidades de pessoas falecidas, mas também todas as entidades, os extraterrestres, os elementais, as casas. Uma casa é uma entidade também. Así que ahí vamos a familiarizarnos con todas ese tipo de energías y tener ese contacto con ellos. Assim que nós vamos nos familiarizar com todo esse tipo de energias e começar a ter esse contato com eles. ¿Qué otras clases tenemos? Sexualidade consciente. Sexualidad consciente, gracias. Esa clase ya no está relacionada a entidades tanto. Essa classe já não está relacionada a entidades tanto. Aunque a veces salen temas de entidades relacionados a sexualidad, sin embargo, aquí es empezar a quitar los tabús y las ideas que nos limitan a tener una sexualness plena y divertida. Apesar de nós termos trabalho com entidades relacionadas à sexualidade, mas essa classe está muito voltada para destruir e descriar nossos pontos de vista e julgamentos relacionados à sexualidade que nos impede de ter uma sexualness plena. Y con esa energía de sexualness, cuando es plena, cuando se expande y se expresa con facilidad, empieza a cambiar nuestra vida de una manera impresionante. E quando essa energia de sexualness totalmente plena, totalmente expandida, começa a mudar a nossa realidade e criar uma vida e uma expansão muito grande. Es como si estuvieran seduciendo al universo todo el tiempo y el universo le responde de la misma manera. É como se vocês estivessem seduzindo o universo o tempo todo e o universo responde para vocês da mesma maneira. Así que se vuelve una vida orgásmica realmente. Assim que fica uma vida orgásmica realmente. Y para llegar a eso hay que ver qué hay detrás que nos impide ver la belleza, la riqueza, la nutrición de todos estos elementos del sexualness. E para chegar a isso, nós temos que ver o que tem por detrás que nos impede de ver e receber a beleza e a grandiosidade de todos esses elementos que compõem sexualness. Hay otra clase que se llama siendo tú o tu familia, ¿qué elegirías? Tem outra classe também que se chama Sendo você ou sua família, o que você elegeria? O que você escolheria? Y bueno, ya con el nombre del tema ya sabrán de qué se trata. E bem, com o nome do tema, vocês já saberão do que se trata. Y como salen fritos de esa clase. E como vocês saem fritos dessa classe. Porque si hay algo de lo que hablamos mucho y nos quejamos mucho, pero a la vez no dejamos ir energéticamente, es la familia. Porque se tem algo que nós falamos muito, nos queixamos muito e reclamamos muito, mas nós não deixamos ir energeticamente, é a família. Y seguimos siendo nosotros el reflejo de lo que la familia quiere que seamos.
e seguimos sendo nós o reflexo daquilo que a família deseja que nós sejamos. Para mí, la creación de esa clase fue muy interesante porque al estar haciendo el manual empezó a traer cosas a mí de mi familia y realmente hay un cambio muy grande en mí. Para mim, a criação dessa classe foi muito interessante, porque quando eu estava fazendo o manual, começou a trazer coisas de dentro de mim relacionadas à minha família, e isso foi muito, muito interessante e criou uma mudança muito grande. Un cambio en donde ahora tengo mucho más facilidad con mi familia y ya no voy al juicio de ellos, ya no estoy viendo qué es bueno o malo acerca de ellos, simplemente reconozco que son mi familia física en esta realidad y que puedo recibir mucho de ellos. Uma mudança que me permitiu ter muito, muito mais facilidade com minha família e eu reconheço que eles são a minha família física e eu posso receber muito mais deles nessa realidade, mas eu não tenho mais os julgamentos e pontos de vista que eu tinha antes. Y saber que hay gente que abusa en esta realidad, hay familiares que han abusado de nosotros en muchos sentidos, no solamente el abuso sexual, sino en el emocional, el económico, y tener tranquilidad para nosotros es realmente un cambio dramático en nuestras vidas. E ter consciência de que sim, tem pessoas que abusam nessa realidade, não somente o abuso sexual, mas o abuso emocional, o abuso econômico, e ter consciência disso, que tem pessoas que escolhem isso, traz muito mais tranquilidade em nossa vida. Ser conscientes de eso abre otro espacio y otras posibilidades. Así que hay todo un menú de clases. Falta uma. There is one more. Então, ser consciente disso abre todo um espaço de diferentes possibilidades e então tem todas essas classes, mas tem mais uma. Habilidades psíquicas, potencializando. ¡Claro! ¿Cómo se me pudo pasar? Hay una clase que es exponencializando tus habilidades psíquicas. Tem uma classe que se chama Potencializando suas habilidades psíquicas. Y esta clase integro herramientas no solamente de Access Consciousness y de hablando con entidades, sino de otras modalidades y de mi propia experiencia en muchos países acerca de habilidades psíquicas. E nessa classe eu integro ferramentas de Access Consciousness e da classe falando com entidades e também técnicas que eu aprendi em outras modalidades e da minha própria experiência em relação a habilidades psíquicas. Y todo esto se ha transmitido a mí o lo he aprendido en muchos países. En el año pasado en Egipto tuve mucha conciencia y muy buenas técnicas para comenzar a abrir aún más esas capacidades. E tudo isso me foi passado em vários lugares, vários países. E ano passado no Egito eu tive muito mais consciência de como expandir mais as minhas habilidades psíquicas. Y aquí nos enfocamos al inicio en qué es lo que ocasionó que nuestras habilidades, o más bien que nosotros eligiéramos que esas habilidades se durmieran por un momento. Então, aí nessa classe que nós trabalhamos o que é que eu escolhi que essas habilidades estão bloqueadas ou que eu não estou escolhendo no momento. Entonces, todo esto es una lección. Las habilidades psíquicas no son dones, es algo que todos tenemos como seres infinitos. E então, tudo isso é uma escolha. As habilidades psíquicas não são dons, são escolhas que nós temos como seres infinitos. Así que vengan a divertirse con nosotros. Todas estas clases especializadas no tienen ningún prerequisito. Assim, venham divertir-se conosco. Todas essas classes especializadas não têm nenhum pré-requisito. La clase de barras no tiene prerequisito. A classe de barras não tem pré-requisito. La clase del fundamento solamente tiene como prerequisito una clase de barras. A classe de fundamento só tem como pré-requisito uma classe de barras. No tienen que tomar 3, no tienen que ser facilitadores de barras. Con que hayan tomado una, pueden tomar la clase del fundamento y también la clase de hablando con entidades.
Então, vocês não têm que ter feito 3 classes de barras, vocês não têm que ter se tornado facilitadores de barras, apenas tendo tomado uma classe de barras, vocês podem fazer fundamento e também a classe falando com entidades. La clase de Hablando con Entidades no requiere que tomen fundamentos, solamente el prerequisito es una clase de barras. A classe de Falando com Entidades, que é uma classe de 2 dias, tá? 2 dias e uma introdução, ela não requer que vocês tenham tomado fundamentos, somente uma classe de barras e é o bastante. Oh, claro, no hemos hablado de la clase de Hablando con Entidades. Não! E é claro, a gente não falou da classe Falando com Entidades, que é uma classe aparte. Bueno, de todo lo que hablé acerca de las entidades en las otras clases, lo aplicamos y lo vemos más generalizado en la clase de Hablando con Entidades. Bem, tudo que eu falei sobre entidades nas outras classes que eu mencionei, nós vemos e nós aplicamos muito mais generalizado para entidades nessa classe Falando com Entidades. Esa clase no va tan específica a limpieza de espacios o a la brujería, o no es tan específica. La clase de Hablando con Entidades nos da la conciencia de las entidades y las herramientas básicas para aclararlos, comunicarnos o recibir de ellos. Essa classe não é tão específica como a classe de bruxaria ou a de limpeza de espaços ou expansão da realidade financeira. Essa classe, sim, nos dá mais consciência acerca das entidades e com as habilidades para nós facilitarmos entidades, nos comunicarmos com elas e recebermos dela. Así que son 2 días de clase en donde hacemos bastantes ejercicios de conciencia, de recibimiento, de comunicación con entidades. Assim que são 2 dias de classe onde nós fazemos bastante exercícios de consciência, de comunicação, de recebimento e facilitação de entidades. Y realmente es una clase que te empodera. A mí me dio esa clase, me encanta porque me empoderó a ser consciente de que nada fuera de mí es más poderoso que yo. E é uma classe que empodera. Essa classe a mim me empoderou porque me deu a consciência de perceber que não existe nada fora de mim que seja mais poderoso que eu. Y tener esa conciencia cognitivamente no es lo mismo que ser esa conciencia. E ter essa consciência cognitivamente não é a mesma coisa que ser consciente. Que ser esa conciencia. Así que los invitamos a todas estas clases, a la mayoría, la clase de Hablando con Entidades y las clases especializadas se van a ofrecer en línea en diferentes localidades. Então, nós convidamos vocês para todas essas classes. A maioria das classes especializadas e a classe de Falando com Entidades vai ser oferecida online em várias localidades. La clase del fundamento no se hace en línea, eso es únicamente en vivo. A classe de fundamentos não se faz online, isso é unicamente ao vivo. Y la sorpresa que tenemos en las clases especializadas de Río de Janeiro es que incluyen un proceso de cuerpo. São Paulo também, São Paulo também. Oh, São Paulo. E a surpresa que nós temos no Rio de Janeiro, nas classes especializadas e nas classes especializadas de São Paulo, da noite de Falando com Entidades, é que elas incluem também um processo corporal, né? Para que pueda tener más facilidad su cuerpo a tener cambios con todas estas clases. Para que seu corpo possa ter mais facilidade, para que você possa ter as mudanças com todas essas classes. Así que, wow, va a ser un mes divertidísimo. ¿Cómo puede mejorar esto? Assim que uau, vai ser um mês muito, vai ser divertidíssimo, sim, como pode melhorar isso, verdade, vai ser mesmo, gente, oh my God, yes. O sea, estoy muy emocionado, súper contento de regresar a Brasil. Brasil me encanta
Amo Brasil y su comida y la Estou gente y la muito música. emocionado de voltar ao Brasil. O Brasil me encanta, amo o Brasil, amo a sua comida, amo as pessoas do Brasil e a energia do Brasil. Ay, sí, así que me va a dar mucho gusto estar con todos ustedes. Y bueno, vamos a ver si alguien tiene una pregunta antes de que cerremos. Alguém tem alguma pergunta? Ok. Ok, temos sim, Sí, duas. dudas. Ok. Si quieren, pueden quitarse el micrófono o más bien activar el micrófono para que puedan hablar y los escuchamos. Se vocês desejarem fazer a pergunta em voz alta, vocês podem abrir o microfone. A data do Rio vai ser 18 a 21 de maio e daí vai ter classes extras todas as noites. Essas classes do Rio e de São Paulo, por terem processo corporal, elas não são transmitidas online. Classe com processo corporal não é transmitida online. Gracias. Y también la clase del fundamento en nuestro súper hermoso venue con vista al mar frente a Copacabana. Hay lugar para 6 personas, 6 habitaciones, si vienen de fuera, que pueden quedarse ahí y va a ser más económico que renten en otro lugar. Sim, e na classe de fundamentos que a gente vai ter no Rio, vai ser numa super cobertura na praia, assim, de frente para o mar, como pode melhorar? E tem habitação, tem quartos lá para que 6 pessoas que desejarem possam se hospedar lá durante as classes. Então, acaba sendo mais econômico e mais fácil também, porque as classes, verdade, elas são maravilhosas, mas uau, a gente fica meio fritinho. Então, assim, é muito mais gostoso. Daí termina as classes, a gente já está no nosso espacio, así. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ok, y bueno, mi contacto, por si no estamos aún como amigos, mi contacto es Manfred Cepeda en Facebook y pueden contactar a Mónica Girasol también en Facebook, que estamos prácticamente coordinando las clases de Río, Sao Paulo y algunas otras clases en otros lugares, así que contáctenos, pregúntenos. Sim, então vocês podem, por favor, nosso contato no Facebook, Manfred Zepeda, Mônica Girassol, vocês podem entrar em contato conosco, porque nós estamos coordenando basicamente as classes no Rio e São Paulo, e algumas outras classes online que vão estar acontecendo online, vocês podem, por favor, contatar a gente. Manfred, there is a question. There is a person who heard the expression atomic energies. Can you talk about that, please? Atomic energies, is that something that I talked about, or is something that is just like a random question? Hablé acerca de moléculas, de la energía molecular en las casas, de las memorias moleculares que se quedan impregnadas. No me acuerdo de haber expresado energía atómica. Eu falei acerca das moléculas, da energia das moléculas que ficam presas nas casas. Não me recordo de ter falado sobre energias atômicas. Pero vemos toda la parte de las moléculas, cómo las moléculas tienen esa memoria y tienen esa facilidad para cambiar o no, de acuerdo a nuestros puntos de vista. E eu falei como as moléculas que elas ficam nas casas assim, elas também têm pontos de vista, e porque são os nossos pontos de vista de outras pessoas que ficam impregnados lá. Então daí nós também temos essa capacidade então de mudar essas moléculas. Okay. She's explaining that it was not you, it was another facilitator that used it, and she would like to understand this expression, but she said that it's okay. Oh, yeah. I usually don't use that expression. No uso yo esa expresión de energías atómicas, yo más bien lo hablo acerca de las moléculas.
Eu não uso essa expressão de energias atômicas, eu falo mesmo acerca das moléculas. Que al final están formadas de átomos. Que na verdade são formas de átomos. Así que, ¿cómo puede mejorar? Ok, pues muchas Completamente. gracias a todos por haber participado en vivo. Lizzie, eu vou estar te passando tudo isso então para todo mundo. Olha, se vocês desejarem saber a respeito das classes online, a partir de onde elas vão estar ocorrendo, de possibilidades, tudo, eu vou passar para todo mundo no privado, tanto no Facebook como no meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 55 19 981 68 8994. Então, o Manfred agradece a todos nós por tudo, pela participação. Y espero verlos muy pronto, si no los conozco aún, conocerlos en persona y disfrutemos de la energía de Brasil y los cambios, la invitación a los cambios que hay. Gracias a todos. Então, eu espero conhecer vocês, todos vocês, pessoalmente, se eu ainda não os conheço, nas classes, a gente se conhecer, e eu espero que a gente... Ups, se cortó. Ok, bueno, Ok. pues listo, ya regresamos. Gracias, Mónica, por haber hecho la traducción. Muchas Gracias a... obrigado, gracias a todos, que disfruten su noche y les mandamos este video más tarde, lo vamos a publicar en Facebook. Sim, gratidão a todos que participaram. Nós vamos mandar esse vídeo mais tarde, nós vamos publicá-lo no Facebook, ok? Ok. Gratidão. Gracias. Tchau. Chao.